entrevista. E no bate-papo de hoje, recebemos um empreendedor e visionário que esteve à frente da Federação Mundial de Asseio e Conservação, também esteve à frente da FEBRAC e foi um dos responsáveis pela fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná, a FACOP. Para essa nossa conversa a respeito de como anda o mercado, hoje temos a honra de receber Adonai Aires de Arruda. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, Adonai. Obrigado, Carla. É a oportunidade gostosa de estar aí com você e vamos ver se conseguimos aí debater a respeito da nossa atividade um pouquinho, né? Com certeza, e eu vou direto ao ponto, Adonai. Tendo em vista a sua vasta experiência e conhecimento do setor, vou lançar uma pergunta que todos querem ouvir a resposta. Como está sendo o atual momento do setor de limpeza face à pandemia do coronavírus? Como é que a gente pode traduzir essa fase? Conta pra gente com o seu olhar, a sua experiência. Bom, a gente está vivendo uma situação paradoxal. Por quê? Nós temos alguns segmentos, como os shoppings e as lojas que ficam dentro desses estabelecimentos, os aeroportos, as atividades de turismo, que tiveram uma queda muito expressiva. Assim, estatisticamente, por exemplo, o aeroporto de Curitiba, que tinha 200 voos diários, passou para 20, que tinha 550 mil passageiros mês, passou para 20 mil. Congonhas ficou totalmente fechado por 3 meses. Então, veja só os reflexos dessas atividades. Porém, alguns segmentos, como os hospitais, os supermercados, farmácias e os processos de sanitização e desinfecção cresceram. Um dos maiores problemas que o setor está vivendo é o seguinte: a nossa atividade ela tem como uma característica muito peculiar ser primeiro e último emprego. E com as características da pandemia, onde principalmente a faixa etária pós-60 entra naturalmente na linha de risco, muitos tomadores proibiram, inclusive, a operação com estes profissionais. Então, você passou a viver uma situação até dramática, por quê? Bancos, por exemplo, né, aumentaram a exigência dos processos de sanitização, até aumentaram a demanda de serviços, mas vedando a atuação deste tipo de profissional. E aí você utilizou todas as medidas governamentais, férias, licença não remunerada, medida provisória, mas você chega num momento que já se extrapolou os prazos dados e começamos a entrar numa situação efetiva de demissões. Então, além daquelas atividades onde nós tivemos a supressão das pessoas pelo corte da atividade, nós estamos tendo um turnover muito significativo em decorrência da transposição dessa mão de obra em substituição àqueles profissionais de risco. E isso realmente gera aquele famigerado ponto de interrogação que a pandemia hoje vem provocando e que cada um de nós está dizendo o seguinte: amanhã eu te conto, amanhã eu te conto, porque efetivamente estamos vivendo, né, o famoso day after day. Essa é uma análise muito profunda que você coloca e você traz temas que são muito pertinentes. A questão do turnover, a questão da qualificação, da capacitação e até da limitação imposta à mão de obra, devido a esses fatores que você bem colocou relacionados às restrições da pandemia. Mas vamos fazer um pouquinho mais de exercício, abusando do seu conhecimento, para a gente analisar o que o Brasil tem de positivo diante desse cenário, que é complexo, mas não é só aqui,
Essa é uma característica, então, mundial, potencializada também por conta do coronavírus, que pega as pessoas, como você colocou, as pessoas que estão de saída do mercado de trabalho já estão na faixa de risco, mas dentro desse caldeirão todo, o que a gente tem dentro do Brasil que pode ser considerado como ponto positivo para a hora da retomada, principalmente para o setor de limpeza, considerando que a higiene, a sanitização, ela agora é fator fundamental de retomada para todos os segmentos. Então, compartilha com a gente mais um pouquinho. Veja, uma das oportunidades que essa experiência internacional nos deu foi o fato de podermos apreciar que o Brasil realmente ele tem uma condição muito diferenciada na relação capital-trabalho. É difícil um país que, na área do asseio e conservação, tem instituições tão bem organizadas como SEBRAE, Abralimp e a FEBRAC, que é a nossa federação, e que abriga os seus sindicatos patronais e conversa com os laborais de uma maneira tão profissional e de tão respeitosa como acontece aqui. Sabe? Então, esse efetivamente é uma característica que nos coloca à frente de muitos países, inclusive no ambiente europeu. Agora, você foi na linha efetiva, né, da situação. O ponto fundamental de tudo chama-se profissionalização. Esse é o ponto, inclusive, que eu chamo para a nossa próxima questão. Temos aqui, então, um potencial, somos um país continentalmente grande, em crescimento de vários setores da economia, apesar da pandemia, mas não vamos ficar martelando neste ponto. Mas a gente tem a questão da capacitação da mão de obra. Eu acho que esse é um outro aspecto importante que gostaríamos de ouvir o seu parecer a respeito. Veja, o mundo atual, ele decretou o fim ao amadorismo. Mesmo o mercado público, que é aviltado negativamente, né, pelos pregões eletrônicos, começa a acordar e ele precisa saber contratar. Então, a rigidez contratual, em todos os sentidos, ela começa a ser um fator de grande relevância. Quer dizer, você construir dentro dos contratos os SLAs, certo? Porque muitas vezes, como eu já frisei anteriormente, o pregão eletrônico ele traz uma empresa ou um aventureiro de um extremo ao outro, sem ter entendido a realidade do que aquele contrato precisa executar. E isso, além de trazer para o nosso segmento aquela pecha que você tinha de empresas picaretas, de empresas desorganizadas, de mal estruturadas, não mostrava a nossa efetiva importância. E a pandemia agora trouxe isso, porque traduziu que higiene e saúde são sinônimos de vida e de eficácia profissional. Então, isso realmente é um fator muito significativo para a nossa atividade. Esse também, então, é um dos pontos altos desse nosso bate-papo. E aí eu puxo o gancho para uma outra questão bastante peculiar e muito interessante. Nós, brasileiros, somos tidos como um povo de memória curta. A gente não retém a informação. Dizem a boca miúda. Não creio que sejamos todos, mas ganhamos essa alcunha. Mas aí vemos uma iniciativa louvável sua, e eu gostaria que você contasse mais sobre ela, porque ela também passa pela qualificação, ela vai mostrar todo o histórico do setor, que é o Museu da Limpeza. Conte para a gente, por favor. Veja bem, nós buscando exatamente através da fundação, da FACOP, que veio para o seu lado social, para a formação do treinamento, nós buscamos avaliar o que seria importante para o resgate da história.
Mas só resgatar a história, a gente entendeu que não seria uma única linha de desenvolvimento desse setor. Então, o que a gente fez? Como dentro da Fundação tudo é focado na capacitação, nós estamos lançando o nosso museu. No dia 16 de setembro, agora, a FACOP vai lançar o Portal Nacional de Qualificação. Em novembro vai lançar o Mundial. E nesse 21 de setembro, 16 de maio é quando vamos inaugurar o museu. E dia 21 de setembro, por intermédio de uma live, onde vocês já estão convidados a participar, nós estaremos fazendo, além do lançamento do portal, o lançamento da pedra fundamental do museu. Mas esse museu... Estamos dando, então, a notícia em primeira mão, é isso? Primeiríssima mão, primeiríssima mão. 21 de setembro, é isso? 21 de setembro, às 14h30, estaremos fazendo uma live lançando o portal EAD Brasil, da FACOP, e a pedra fundamental do museu. E o que vai ser o grande diferencial deste museu? É que nós vamos ensinar as pessoas a limparem museus. Essa é a grande diferença do nosso museu. Então, quer dizer, não são só as peças históricas, as modalidades que vamos estar mostrando da evolução dos equipamentos, das técnicas de limpeza e tudo mais. Mas nós temos que entender que às vezes, você tem lá um museu com uma obra de arte que tem um preço imensurável, que não tem nem dimensão de quanto aquilo vale. E como é que você vai colocar na mão de alguém que... né? Então, essa é até uma pergunta que eu faço. Essa é uma pergunta que eu faço para você agora. Se aqui no Brasil a gente dispõe desse serviço, porque a gente tem museus muito importantes, inclusive para a América Latina, mas me ocorreu justamente essa dúvida. Temos mão de obra qualificada para cuidar das obras de artes? Para limpar o ambiente com cuidado? Exatamente por isto é que nós entendemos que deveríamos proporcionar este tipo de formação. Porque hoje você tem museus públicos, né, na grande maioria, mas você tem museus privados. O nosso é um museu privado, é da fundação, mas é um museu privado. Você tem vários, aqui em Curitiba mesmo, nós temos o Museu do Holocausto, que é um museu privado, nós temos o Museu da História do Perfume, que é um museu privado, a gente tem o Museu Egípcio, enfim, você tem, e várias outras cidades, obviamente, têm esses acervos privados. Então, o que acontece? Às vezes, até a preocupação do dono, ou mesmo de um museu público, em que se tomem determinados cuidados, mas a gente efetivamente assegurar que eu tenho um profissional certificado para aquilo, foi onde nos despertou para que, além da criação do museu e do resgate da história, né, nós pudéssemos efetivamente ter esta forma de certificação. E, além de uma série de profissionais, nós estamos montando um conselho dentro do museu altamente encorpado, com pessoas como o David, como o Salvatore, que estarão, né, trazendo para nós os seus aconselhamentos e as suas orientações para dentro da formação deste museu. Tá? Então, essa iniciativa é, antes de tudo, uma iniciativa com vistas ao futuro e muito louvável, para que a gente qualifique ainda mais, e digo até além, para que o país dê também um salto qualitativo no serviço prestado. Você está de parabéns pela iniciativa. Obrigado. Uma das coisas que a gente tem colocado, né, é que hoje o mundo, você está falando em software de gestão, realidade virtual, blockchain, equipamentos tecnológicos, processos, né? Então, o que nós estamos colocando? Treinar, treinar, treinar e treinar. Porque, veja, a maior parte dos nossos profissionais, eles são advindos da base da pirâmide.
Portanto, a constante qualificação ela é fundamental. Eu tenho uma palestra que eu faço, e já tive a oportunidade de fazer até em outros países, que o nome da palestra é Gente não tem preço, gente tem valor, que é exatamente você valorizar o indivíduo. E aí eu até brinco no início da apresentação, baseado lá no presidente Simão, no macaco Simão lá da Band News, né? Quando ele fala aquelas situações da maternidade. Então eu coloco assim: suponha você numa maternidade, né? O casal ali, o filho recém-nascido e ali no berçário. Aí o pai e a mãe chegam para aquela criança, ainda no berçário, olham para ela e dizem assim: meu filho, você sabe qual é o meu maior desejo, o meu sonho de consumo? É que você venha a ser o melhor limpador de banheiro de shopping center do mundo. Então, quer dizer, é uma Já coisa pensou? complexa, né? Então, veja bem, muitos advogados, muitos médicos, muitos empresários, muitos políticos, muitos juízes são filhos de serventes de limpeza, que a mãe era diarista, trabalhava numa empresa, se matava dia e noite, exatamente para dar o estudo do filho. E aí, às vezes ela chega na casa do filho toda vaidosa: ah, meu filho é isso, é aquilo, aquele outro, olha lá quantos certificados ele tem. E ela não tem nenhum. Então, o que nós buscamos fazer? A certificação desses profissionais. Então, nós criamos um sistema de gradação e de graduação, aonde ele começa com o bronze, vai para o prata, para o ouro, para o diamante, para o platina. E quando ele chega lá no seu topo, depois de ter passado por todas as etapas, ele ganha um certificado profissional da limpeza, que ele pode estampar, enquadrar e colocar do lado do filho advogado, médico, juiz, etc., porque ele também é um profissional. Então, esse é um trabalho que efetivamente a gente vem conseguindo desenvolver e que você não imagina o quanto é gostoso quando você recebe esses reconhecimentos, correspondências, depoimentos, pessoas que depois viraram professores lá na escola. É muito gostoso. Eu posso dizer que esse tino apurado é o que valoriza o principal ativo das companhias, das empresas, que é o capital humano. Por mais que a gente tenha software, por mais que a gente tenha tecnologia, que a gente tenha recursos e soluções sofisticadas, é a pessoa que está ali por trás que vai dar valor para isso tudo. Então, de novo, parabenizo pela iniciativa, que tenhamos mais oportunidades como essa, que esse museu seja extensivo, que ele abra os braços pelo Brasil afora, que faça uso, sim, de todas as plataformas que sejam possíveis, para que essa base, esse ponto aí que começa toda essa escada, esteja bem valorizado. Isso é muito importante. Muito obrigada pela sua colocação, e eu vou abusar mais um pouquinho desse nosso adorável bate-papo, que está muito proveitoso, para que você faça uma análise das últimas décadas do mercado de limpeza. Então, assim, a partir da sua expertise, do seu feeling, como é que a gente analisa a evolução até chegar agora à pandemia? Veja bem, eu sempre gosto de colocar assim exemplos que criem determinados paralelos para ficar mais fácil a compreensão. Eu acho que um dos pontos que são muito fáceis da gente entender nessas últimas 2, 3 décadas é o caso chamado telefone. Tá? Antigamente, você tinha que entrar numa fila de espera, fazer um consórcio, tinha um plano de 36 meses, ele entrava na declaração do imposto de renda, existiam empresas que tinham telefones em quantidade para alugar, era um patrimônio mesmo. Né? Então, o que eu coloco? Ao longo desse tempo, você começou efetivamente a ter evoluções. Então,
o pane-rodo virou mop, determinadas enceradeiras viraram polidoras, determinadas máquinas passaram a ter softwares. Hoje você já tem a robotização, você já está na engenharia 4.0. Então, esses processos eles vieram sendo fundamentais. Então, é isso que a gente vem falando até desde o início: capacitar, capacitar, treinar, 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 porque quanto maior for a divulgação, quanto maior for essa expansão, maior será a qualidade do nosso profissional. Tem gente que diz assim: eu vou treinar o cara, amanhã ele está no concorrente. Quer dizer, a gente ficar com essa filosofia, né, a coisa ela não anda. Quanto mais você treinar, por mais que você espalhe para a concorrência, você seja um grande formador, mais mão de obra qualificada você vai ter no mercado. Me lembro que uma vez eu estava numa região e eu fui fazer uma apresentação e demonstrando a limpeza de banheiro. E daí, ao demonstrar a limpeza de banheiro, você mostrando que você tinha que ter duas luvas, uma com uma cor para limpar as áreas de higiene e outra para você limpar a pia, etc., outras áreas ali. E daí um empresário falou: porra, eu não dou nenhuma luva para o cara, como é que você quer que eu tenha duas? Como é que eu vou pagar o contrato? Então, isso simplifica como é a realidade, né? Então, olha, é muito complicado, mas o processo tem que funcionar assim, né? Mas agora, com o advento da pandemia, que fez até que esse nosso bate-papo fosse virtual, porque agora está cada um no seu quadrado, menos a limpeza. Ela está presente em absolutamente tudo. Ela é fator determinante para todos os segmentos agora. Aliás, se não há limpeza, as pessoas não estão no espaço. Como é que é a sua percepção, então, agora? Você disse, ao longo da nossa conversa, que limpeza é sinônimo de saúde. O mercado já sabia disso. Mas os consumidores, em geral, nunca prestaram muita atenção, só quando não havia limpeza. Mas agora ela cumpre um papel determinante. Como é que a gente pode, então, classificar esse período que estamos vivendo para o setor de higiene e limpeza? Você veja que agora existe até lei dizendo que somos atividade essencial, né? Não é? O que eu digo é muito simples: limpeza é vida. Limpeza é vida. Olha, tem um exemplo que é muito gostoso você falar de exemplos, mas lá no Mato Grosso, ali em Poconé, o Sesc tem um hotel escola ali, e você tem um passeio de rio e tal, e tem lá o Zé do Rio, que foi até matéria de revistas, etc. E tal. E a casa dele é de chão batido. E é super, hiper limpa. Tudo lá é muito limpinho, sabe? Então, numa casa de chão batido. Então, nós temos aqui aquele sério defeito, né, de não nos cuidar com as nossas próprias coisas. Se você for ver, as enchentes elas acontecem porque os rios não são cuidados, né? Quanto tem de lixo lá, quantas coisas tem. Então, esta preocupação com a individualidade, ela foi uma escola que foi nos dada obrigatoriamente entendermos dentro da pandemia. Então, eu posso dizer simplesmente isso, que limpeza é vida. E, a partir de agora, a vida está ainda muito mais valorizada. Com essa resposta brilhante, que limpeza é vida, eu vou jogar uma outra pergunta para você. E depois que isso tudo passar, porque essa pandemia também não vai durar a vida toda. Uma hora ela acaba. Mas e aí? Quando toda a poeira baixar, quando tudo se assentar, o que a gente pode esperar da dita nova realidade? Veja, se ficarmos, né, exatamente dentro do seio da nossa conversa e da nossa atividade, o retrato é muito simples: limpeza, cada dia mais profissional. Então, reitero o que eu falei no começo: o mundo não aceita mais o amadorismo.
Então, a cada dia que passa, as empresas voltadas para o profissionalismo e as pessoas voltadas para o profissionalismo, elas efetivamente terão mais espaço e estarão mais integradas à nova modalidade de se viver. Quando a gente participou lá na Federação Mundial, criamos uma ONG lá em Londres chamada Cleaning for Health, e a primeira coisa que a gente fez foi o processo de ensinar as pessoas a lavar as mãos. Voltando para o exemplo, quero só terminar com um exemplozinho assim, já falei a frase, me estendo e tal. Por exemplo, nós fizemos, quando lançamos lá o Ensinar a lavar as mãos, uma pesquisa com os homens. E apreciamos o quê? Que cerca de quase 70% dos homens não lavava as mãos ao urinar. E dentro desse grande percentual que não lavava, a grande maioria lavava errado, porque lavava depois de urinar, quando o mais importante é o antes, o que está sujo é a mão, o bimbim está limpo. Então, o certo é lavar 2 vezes. O certo é lavar antes e depois. Mas se for fazer uma só, faça antes. Entendeu? Então, isso temos dados estatísticos que comprovam, entendeu? Então, essa linha da coisa que cada dia que passa, eu termino com uma frase que eu sempre gosto de colocar. A maior virtude do ser humano é a ignorância, porque temos até o último dia de nossas vidas para aprender. E que possamos aprender sempre. Que prosa deliciosa! Esse é o tipo de conversa que a gente se ajeita na cadeira, puxa um cafezinho e garra a conversar o dia inteiro. Oh, prosa boa, farta, descompromissada, divertida e alegre. Adonai, adorei esse bate-papo, adorei essa conversa. Se pudéssemos, iríamos horas a fio aqui com seus exemplos e seus causos, porque é dessa forma que a gente vai interagindo e vai retendo informação. Muito obrigada por esses preciosos minutos que você pôde compartilhar essa sua grande experiência comigo e com nossa audiência. Eu que agradeço e espero aí que tão logo, possamos estar mais soltos, que venha até Curitiba dar uma passeada com a gente aqui. Um beijão, Carla. Tudo de bom. Obrigada, com certeza. Iremos tomar um bom vinho e jogar mais conversa fora, que é a melhor coisa que a gente faz na vida. E para encerrar, então, essa edição do IG Plus Entrevista, eu fecho com uma frase do filósofo americano Henry David Thoreau. O sucesso, normalmente, vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. É para a gente pensar, né? Treinar, 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 trabalhar, 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 como disse a Adonai nessa deliciosa conversa. Assim, eu vou encerrando mais essa edição do IG Plus Entrevista, a revista digital da IG Plus, o canal de comunicação oficial da Abralimp, que tem o patrocínio da InService, da Esparta e da Alfa. Muito obrigada e até a próxima edição.